Salve, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal História Islâmica. Se você estuda história do Islã, enfim, em geral, você sabe que uma das presenças mais famosas de minorias religiosas dentro do mundo islâmico foi a presença dos judeus. Os judeus, eles estão convivendo com os muçulmanos desde o nascimento da comunidade muçulmana. Ou seja, você tinha judeus vivendo em Medina, junto com o profeta Muhammad. O profeta Muhammad chegou a se casar com uma mulher judia, uma princesa judia, e judeus fizeram parte de formas diversas na organização política dos muçulmanos, na participação econômica da comunidade, até mesmo administrativa. Então você vai ter aí, desde o início do Islã, no século VII até o século XI, uma participação, digamos, até mesmo de protagonistas de judeus dentro do mundo islâmico. E isso vai também se estender para períodos bem posteriores, por exemplo, no Império Otomano, você tinha a participação e bem, vamos dizer assim, colocação, socialmente falando, de judeus dentro daquela sociedade. Mas o ponto que vamos abordar hoje é com a questão dos judeus no tempo das cruzadas, ou seja, como viviam os judeus na região da Palestina e no Levante até o advento da primeira cruzada, como é que os primeiros europeus trataram esses judeus e como é que foi, digamos assim, a retomada islamo-judaica, e a gente pode até dizer isso dentro do contexto da conquista de Saladino do Oriente Médio posteriormente. Como já foi dito, os judeus eles viviam numa situação dentro do mundo islâmico que não beirava, obviamente, a igualdade de cidadania que a gente tem hoje. A gente tem hoje um conceito moderno no qual a religião simplesmente não faz mais sentido para a política de muitos países, principalmente das potências mundiais, que têm uma população religiosa vivendo dentro de seus domínios, mas não são, digamos assim, países que pautam abertamente sua política pela religião. Mas na Idade Média, todos os estados do mundo eram, de alguma forma, mais grau ou menos grau, religiosos. Então, pelo acordo de Dhimma, que significa proteção que a Sharia estabelece, os judeus eles vivem dentro do mundo islâmico, não são obrigados a se converter, pagam um imposto per capita chamado jizya, não têm obrigação a servir no exército muçulmano, ou seja, eles não têm obrigação de serviço militar, eles são autorizados a terem suas escolas, a praticar sua religião, a construir seus templos, a ter sua comunidade aumentada, enfim, você tem todas as regalias que só seriam alcançadas em muitos países da Europa após o rompimento total da sociedade com a sua tradição cristã, nesse caso católica, e no Novo Mundo com o advento de sociedades cada vez mais secularizadas. Porém, dentro do mundo islâmico você tinha, digamos assim, essa maior liberdade social e religiosa aos judeus de modo geral. Até o ano de 1099, que é quando a primeira cruzada vai chegar em Jerusalém e vai tomar a cidade do Califado Fatimida, os judeus viviam numa relativa prosperidade total dentro do Califado Abássida e de todos os seus estados que governavam em nome do Califado Abássida, entre eles o Sultanato Seljúcida. Os judeus ocupavam uma posição de príncipes, inclusive nas cortes islâmicas, sobre o título de Najib, tanto no Ocidente como no Oriente. Então, por exemplo, você tinha um príncipe judeu nas Taifas e também no Emirado de Córdoba, na Espanha. Você teve ali Hasdai ibn Shaprut, você teve Samuel ibn Nagrila, que foram grandes personagens judaicos da história islâmica medieval aí do século X e século XI. Então, os judeus eles tinham não só essa autonomia política e jurídica, eles podiam se governar de acordo com suas próprias leis, mas eles tinham inclusive representantes eleitos na corte. Eles podiam eleger um príncipe judeu para ser, digamos assim, o seu representante de seus melhores interesses frente ao califa muçulmano. Então você tinha essa participação e essa autonomia política muito grande. E os príncipes judeus, eles viviam, digamos assim, um estilo de vida extremamente opulento. Eles eram príncipes mesmos dentro daquele contexto islâmico, de tal modo que na Taifa de Granada, que era um dos reinos islâmicos ibéricos ali do século XI, um príncipe judeu que foi o Yusuf ibn Nagrila, que foi inclusive o sucessor de seu pai, que também era o vizir judeu do reino de Granada, da Taifa de Granada sob a dinastia Zirida, ele tentou inclusive dar um golpe de estado com Ibn Sumadir, que era o emir do reino de Almeria. Então você vê que
ele tentou inclusive destronar o rei muçulmano e assumir o poder e criar um Estado judaico. Esse era o nível de autonomia que os judeus tinham dentro das sociedades islâmicas, principalmente porque eles ocupavam, digamos assim, uma função geralmente ligada à intelectualidade, ao comércio, etc. Então fez com que sempre os judeus fossem uma elite nas sociedades islâmicas em diversos períodos. Obviamente que você também tinha judeus pobres, você tinha judeus vivendo em miséria, mas você tinha uma representação na elite daquela sociedade muito grande, e isso é até uma coisa da própria natureza da diáspora judaica no mundo, que já foi observado por diversos autores, né? Então, os judeus, estando nesse patamar de vida, com o advento das cruzadas, eles começam a sofrer inúmeros pogroms pela Europa. E a palavra pogrom, né, ela significa o quê? A perseguição generalizada de judeus. Então, desde a sua primeira marcha na França, as primeiras cruzadas, né, após o concílio de Clermont, elas vão passar pela Europa, ali pela Renânia e por todas as regiões da Europa Oriental, massacrando os judeus até que chegassem finalmente a Jerusalém. E quando a primeira cruzada chega em Jerusalém, em 1099, ela promove um verdadeiro massacre da população judaica da cidade. Inclusive, né, tem a cena lamentável na qual os cruzados trancam todos os judeus ali da cidade dentro da sinagoga e queimam eles vivos, né? Então você tem ali um grande shift, uma grande mudança de como os muçulmanos viviam com os judeus até então, né? Óbvio que você também tinha episódios de brigas internas entre judeus e muçulmanos. Eu mencionei a Taifa de Granada, inclusive lá teve um pogrom de judeus, mas foi mais pela tentativa de golpe de Yusuf ibn Nagrila do que por uma questão de antissemitismo. E quando se a gente vai para a questão das cruzadas, era um sentimento antissemita, ou seja, antijudaico extremamente forte que existia ali. Então, em 1099, a população judaica ela vai ser massacrada, vai ser expelida da Terra Santa, né, que era originalmente parte, né, de seu legado histórico e religioso, vão ser proibidos de entrar em Jerusalém, vão ser mortos e massacrados pelos cruzados, né, de religião católica ali em toda a região do Levante, onde eles ocuparam, e vão acabar ficando sem terra e vivendo como, digamos, refugiados em outras áreas do Oriente Médio que não tinham sido ocupadas pelos cruzados. Então, os judeus que vivem ali naquela região, eles vão começar a fazer parte do processo de resistência contra a ocupação cruzada dos muçulmanos, até que em certo ponto, com o enfraquecimento do Estado cruzado, né, sobre o reinado do sultão Imad ad-Din al-Zengi, você começa um processo de repovoamento estatal dos Emirados Turcos e depois os Ayubidas, que são curdos, de judeus. Então, por exemplo, Zeng, né, que era um grande general dos Zengidas, né, um turco, ele vai começar a infligir derrotas sobre os cruzados, e à medida que ele vai proporcionando essas derrotas aos cruzados, ele vai reocupando aquelas cidades que ele vai tomando com os judeus. Ele vai fazendo uma repopulação judia do Oriente Médio. Então ele vai trazendo comunidades judaicas de regiões distantes e devolvendo as cidades não só para seus habitantes muçulmanos, como para seus habitantes judeus. E no advento, né, da derrota final do reino de Jerusalém pelos cruzados, Saladino, que é um grande sultão muçulmano, né, conhecido em árabe como Salah ad-Din, mas no ocidente como Saladino, ele vai inclusive reintegrar os judeus, a reintegração dos judeus ali na cidade sagrada de Jerusalém, que também é sagrada para eles. E é dito inclusive que o Saladino, ele tinha um médico judeu que foi o famoso rabino Musa ibn Maimun, conhecido no ocidente como Maimônides, que foi um prolífico poeta e médico e também cabalista. Enfim, ele atuava em diversas ciências dentro da comunidade judaica. Então, ele vai ser contratado por Saladino como seu médico e vai atuar com ele ali também na região do Oriente Médio. Então, os judeus, eles passam, né, com a retomada dos muçulmanos da Palestina, eles passam a ter seus direitos reassegurados, eles voltam para começar a viver mais uma vez em paz com os muçulmanos pelos próximos séculos ali na região do Oriente Médio. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, uma pequena introdução à questão da posição dos judeus nas cruzadas entre muçulmanos e os estados cruzados, como viviam, né, entre essas duas sociedades e como eles eram tratados. E até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos, deixa sua opinião aqui embaixo no vídeo, nos comentários, o que você achou. E se puder, ajuda a História Islâmica no Apoia-se, porque é através da ajuda de vocês que a gente está aí, sempre conseguindo fazer material, sempre conseguindo trazer coisas novas e sempre conseguindo fazer mais pesquisas
Assalamu alaikum, até a próxima.